Bom, um bom dia a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, né, sobre educação inclusiva em debate, reflexões na educação profissional e tecnológica. Eu vou ser a mediadora, então eu sou a Francine Guerreiro, como eu já me apresentei na primeira reunião, né, sou uma mulher negra de cabelos crespos, estou vestindo um blusão preto de gola, atrás de mim está uma parede verde, e eu tenho os olhos castanho escuro, nariz mediano e boca mediana. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais normativas e resoluções que orientam a inclusão no IFSU, os desafios na prática para a inclusão de estudantes com deficiência na educação e o papel do professor do atendimento educacional especializado, esclarecer um pouco dessas dúvidas, né? E para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui os convidados, que é a Roberta Crisel. Vou falar um pouquinho sobre a formação da professora Roberta. É licenciada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em coordenação pedagógica, orientação educacional, supervisão pedagógica e neuropsicologia, mestranda em Educação e Tecnologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, IFSU, servidora pública no IFSU desde 2017. Atualmente é pedagoga, orientadora educacional na Pró-Reitoria de Ensino do IFSU, onde atua desde 2020, na Coordenadoria de Apoio ao Estudante e colabora com as ações do Departamento de Educação Inclusiva. E também o Rodrigo, que ele é mestre em Desenvolvimento e Sociedade, na linha de pesquisa e em Desenvolvimento, Sociedade e Educação, especialista em Educação Especial, licenciado em Pedagogia e em Educação Especial. É professor de Atendimento Educacional Especializado, AEE, e coordenador da Coordenadoria de Apoio Pedagógico, COAP, no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU no Campus Pelotas. E quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada pelo aceite do convite, né? E vou passar a palavra para vocês. Deixa eu só tirar o meu slide aqui. Então, bom dia a todos, né, e todas. Vou convidar o Rodrigo para estar junto comigo aqui em tela, Rodrigo. Até porque se tu precisar interferir em alguma coisa, quiser dialogar, tá aberto. Bom, então, inicialmente eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, com cabelos loiros, usando um óculos de grau grande, estou vestindo uma blusa preta, com uma golinha alta, ao fundo tem uma parede com um nicho em formato de balão, né, de fala, e um violão preto. Eu agradeço, assim, o convite da Francine, e nesse primeiro momento eu vou falar um pouco, assim, amplamente e contextualizar a educação especial, né, no contexto da EPT, mas depois o Rodrigo vai vir com uma parte, então, prática, né, com conhecimento de quem trabalhou na construção dessa política, dessa normatização, tá bem? Vou passar o slide para vocês aqui, só um instantinho. Tá aparecendo bem aí? Sim. Então, a temática que a Francine me trouxe, né, a educação especial na EPT, normativas e desafios no IFSU, foi um recorte, né, que eu fiz
até pela questão do trabalho que a Francine vem desenvolvendo dentro do IFSU, né, no nosso contexto. Isso aqui. Então, contextualização e fundamentos legais. A educação inclusiva, ela tem se consolidado, né, como um princípio fundamental, até porque nós todos somos diferentes, então garantir o acesso e a permanência de estudantes com deficiência e outras necessidades educacionais específicas em todos os níveis de ensino é garantir a permanência e o êxito dos estudantes, e na EPT não é diferente. Já desde lá da Constituição Federal, já está estabelecido que pessoas com deficiência têm direito ao atendimento educacional especializado e preferencialmente na rede regular de ensino, né? Reforçando uma meta de inclusão escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela incorporou esse princípio lá nos artigos 58 e 59, definindo também a educação especial como uma modalidade transversal oferecida junto ao ensino regular. Em outras palavras, desde 96, a legislação ela já orienta que a diferença ela não seja motivo de segregação, de que exista uma adaptação do ensino para acolher todos os estudantes de forma igualitária. Então, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, marcou uma mudança de paradigma, entendendo que a educação inclusiva como um direito básico humano. Essa política, ela afirma que a inclusão, ela avança além da ideia de igualdade, passa pelo reconhecimento das diferenças, e aí a gente traz esse conceito de equidade, né? Paralela a essa legislação, nós temos os decretos 5.296 de 2004 e os 5.626 de 2005, que estabelecem critérios básicos para eliminar barreiras físicas e de comunicação, a fim de dar essas condições igualitárias para as pessoas com deficiência, né? Principalmente no que se refere às pessoas surdas e com mobilidade reduzida. Deixa eu passar aqui o slide. Outro marco importante foi a Lei Brasileira de Inclusão, que é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A LBI ela veio para somar e consolidar mais ainda os direitos da pessoa com deficiência. E conforme o artigo 27 da LBI, a educação inclusiva ela visa permitir o máximo de desenvolvimento dos talentos, das habilidades dos estudantes com deficiência, de acordo com as características e as necessidades de aprendizagem que eles têm. A LBI ela proíbe expressamente qualquer forma de discriminação, vedando até, inclusive, né, recusar matrículas de estudantes por motivo de deficiência. E a gente sabe que, de alguma forma, as escolas ainda tentam vedar essas matrículas, né, por não ter o suporte adequado, né, porque as legislações, elas são criadas e muitas vezes nós não temos esse apoio na hora de concretizar, mas o fato é que a lei proíbe e não se pode recusar a matrícula dos estudantes. A própria lei de criação dos institutos federais, ela já define que as instituições devem promover a justiça social, equidade e inclusão social em sua missão educativa, o que significa que os institutos federais, eles já nasceram com o foco da democratização, o acesso à educação profissional e alcançar esses estudantes que historicamente eram e são ainda excluídos do ensino profissional e tecnológico. Além disso, as diretrizes curriculares nacionais mais recentes para a EPT, a resolução do Conselho Nacional de Educação 1 de 2021, ela explicita
os seus princípios gerais com a observância às especificidades de cada deficiência. Transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação, e de modo que se deve gerar oportunidades de participação plena e condições efetivamente igualitárias no processo educacional. Vocês me desculpem porque eu fiz uma mini cirurgia na boca e às vezes trava um pouquinho, tá bom? Além disso, as diretrizes curriculares, elas estão cada vez mais trabalhando para que se possa ter uma flexibilização. Vale mencionar que a inclusão na EPT ela também foi impulsionada por políticas afirmativas, né? Que são a lei de cotas na educação, que reservava 50% das vagas de institutos e universidades federais para egressos de escolas públicas, né? Com a questão das subcotas étnico-raciais e de baixa renda. Aí depois, em 2016, ela foi alterada já para incluir também uma reserva de vaga para pessoas com deficiência. Ou seja, desde 2016, com a alteração da lei de cotas para a inclusão de estudantes com deficiência, o IFSU ele já começou a se preocupar em ter normatizações, né? Então, nós temos a normatização da Pró-Reitoria de Ensino 03 de 2016, que já procurava normatizar alguns procedimentos, mas ainda não estava, e ficou até 2023 valendo, né? Mas ainda não estava com o potencial todo que essa nova normatização tem, e a gente vai falar mais um pouco adiante. Ainda essa mesma lei, ela se atualizou, né, referente às cotas, mantendo e ajustando, assim, as ações afirmativas. Então, ela está tentando cada vez melhorar e se existe a cota e esses estudantes estão acessando as instituições de ensino profissional e tecnológico, então nós temos que nos preparar e ter meios e normas para que seja efetiva essa inclusão, né? Não basta acessar e depois o estudante não ter a equidade, né, que a lei nos diz. Deixa eu passar aqui, né? Até eu tinha colocado aqui no slide essa observação, né, que a educação especial na EPT, ela não deve ser uma iniciativa isolada, né? Porque ela é um dever legal, então ela não é, assim, um favor, né? É algo que está previsto na lei e que é um direito de todos ter a educação, é um direito de todos, sem discriminação por deficiência. A gente tem que fazer os ajustes necessários, né? E a instituição, ela é muito preocupada com essa questão. Eu não podia deixar de trazer, nem que fosse um pequeno slide para falar sobre os NAPNs, né? Porque a importância da criação dos NAPNs em escolas técnicas e institutos federais, lá nos meados de 2000, vem no sentido de reforçar a estrutura de apoio, né? No IFSU, por exemplo, desde 2012, existe um regulamento próprio dos NAPNs, demonstrando que a instituição tem realmente esse compromisso, né, com a inclusão. Esse regulamento ele já foi atualizado no sítio do IFSU Inclusivo. Na página do IFSU, nós temos esse regulamento, entre outros, né, além de toda a legislação referente à inclusão. Em termos práticos, a resolução do CONSUP 366 de 2023
É um documento detalhado que define as políticas e procedimentos do IFSU para garantir a inclusão de estudantes com necessidades educacionais específicas em todas as etapas, né, do ingresso até a conclusão dos cursos. Mas quais são os principais pontos desse regulamento? Quais são os avanços, os desafios, as implicações práticas? Quem são os estudantes com necessidades educacionais específicas? Logo no início, a normativa ela já define esse público-alvo de maneira assim abrangente, né, dizendo que pessoas com necessidades educacionais específicas incluem todos aqueles que, por motivo de deficiência física, sensorial ou intelectual, ou deficiências múltiplas, transtorno do espectro autistas, altas habilidades, superdotação ou outros transtornos que afetam o aprendizado e necessitam de serviços e recursos diferenciados para suas necessidades sejam atendidas, eles são o público-alvo da educação inclusiva, né? Depois o Rodrigo vai tocar um pouco nesse ponto da diferença da educação inclusiva com a questão da educação especial e o público-alvo da educação especial. Os princípios e diretrizes dos processos inclusivos que estão na Resolução 366, eles são princípios norteadores e que todos os servidores devem conhecer e que é importante o estudo aprofundado, né, desses princípios, porque eles reafirmam que o IFSU assume sempre uma visão de uma educação inclusiva, delineada pelas leis nacionais, né? Isso é uma educação que remove barreiras, oferece apoios aos estudantes, né? Independente das suas limitações ou diferenças, para que eles possam aprender juntos e desenvolver o potencial. A gente sabe que na realidade é difícil, né? Que nem sempre é o melhor atendimento, mas o IFSU ele tem essa preocupação, né? De estar buscando concretizar as políticas, né, nacionais. Esse regulamento ele pode ser considerado um marco na reestruturação das políticas de inclusão no IFSU, né? Porque ele vem aprimorando e trazendo e colocando toda essa política nacional dentro de um regulamento que traz procedimentos, que vai dar o apoio para que se possa concretizar, porque às vezes se a gente não tem um fio condutor, cada um fica fazendo de uma forma e a gente fica tendo ações isoladas, né? E a inclusão ela é para ser feita em conjunto. Eu não posso deixar de citar aqui todo o trabalho desenvolvido pela professora Rosane Bon para chegar nesse regulamento, né? O Rodrigo ele fez parte disso, né? Mas a Rosane, como estava à frente do Departamento de Educação Inclusiva, ela esteve capitaneando toda essa construção, né, em prol da inclusão, né, nesses últimos anos, né, junto com os NAPs, né, os grupos de trabalho, e nós sabemos que as adequações no decorrer do tempo, elas poderão ser feitas, e isso é normal, porque é preciso estar sempre revisitando as normas e adequando quando é necessário, assim. Mas o lastro foi bem construído, não, então o trabalho que foi desenvolvido pela professora Rosane foi um trabalho assim, de excelência, que eu tenho certeza que a partir dele, fazendo adequações com o decorrer do tempo, mas vai ficar esse legado, né? Os avanços trazidos pela resolução 366 de 2023, eu elenquei alguns, né?
mas a gente vai só perceber isso com o decorrer do tempo, né? Porque como ela é de dezembro de 2023, ainda a gente está no processo de implantação, de trabalho para execução, né? A atualização e alinhamento legal. Então, eu considerei como um avanço, porque a normativa ela incorporou, como eu falei antes, né, os preceitos da legislação recente, né, e outras políticas nacionais, traz inclusive um vocabulário e diretrizes contemporâneas de inclusão. Por exemplo, embora que não apareçam explicitamente questões como desenho universal para aprendizagem, adaptações razoáveis, acessibilidade atitudinal, aparece assim no debate e nas práticas recomendadas no documento, né? Outro avanço é a estruturação da educação especial e os serviços de apoio. A resolução, depois o Rodrigo vai falar um pouco da questão até do professor Jair. A resolução, ela aprova um regulamento dos processos inclusivos que, na prática, normatiza como deve ser ofertado o atendimento educacional especializado no Instituto. E, a partir dessas normatizações, já surgiu o Programa Institucional de Educação Especial, porque para concretizar algumas questões que estão no regulamento, é necessário que a gente vá subsidiando, né, às vezes até com outras normatizações, né. O Programa Institucional de AE, via Portaria 276 de 2024, já está colhendo frutos, né, porque é a partir dele que é possível o IFE está dando um suporte com relação aos profissionais de apoio à inclusão, né. Claro que nós não estamos vivendo num mundo ideal, né, mas houve um avanço, porque essa estruturação, ela organiza, ela direciona o caminho a ser seguido. Com o programa de AEE, buscou-se, então, complementar, né, esse apoio. Nós agora, um trabalho aí muito árduo, né, em prol da inclusão, né, que está culminando agora com um concurso, que eu tive o prazer, assim, de participar de uma banca, e para ter os profissionais, né, os professores de AE no quadro efetivo, né, da instituição. Antes, lá, nós tínhamos só apenas uma colega, né, depois foram chegando alguns outros, né, o próprio Rodrigo, e agora nós vamos ter aí um quadro de professores de AE efetivo bem maior no nosso instituto. A resolução ela traz também mais clareza de papéis e responsabilidades. O regulamento ele busca delinear as responsabilidades de cada um na instituição para que a inclusão aconteça. Por exemplo, dos professores, espera-se que as adaptações curriculares, a metodologia avaliativa variada, quando necessário, a flexibilização das atividades, das provas, conforme o diálogo e as orientações com os professores de AE e com a equipe do NAPNE como um todo, né? Dos técnicos administrativos e equipe multiprofissional, espera-se o suporte ativo, por exemplo, o acompanhamento do psicopedagogo, do orientador educacional, do psicólogo. Quando não tem no campus, né, porque a gente reconhece que ainda é uma realidade, que nós não temos todos os profissionais dos campus, né, então é possível buscar na reitoria, né, não é o mundo ideal, como eu falei, mas a gente está sempre dando esse apoio, esse suporte para os campus, tá? Dos gestores, espera-se, então, a provisão de recursos, como a contratação de profissionais de apoio, adequação de infraestrutura e fomento de uma cultura institucional inclusiva, porque isso é bem importante, né? Esse fomento dessa cultura institucional inclusiva em cada campus.
Essa definição de papéis, ela é, então, positiva, porque ela busca combater o que muitas vezes diz, isso não é minha atribuição, se é atribuição... E aí acaba que não acontece, né? Porque ninguém sabe exatamente quem deve fazer o quê. Mas sempre pensando que no final, embora cada um tenha suas atribuições, a inclusão ela é uma construção conjunta, né? Vocês vão perceber isso lá na hora que o Rodrigo falar sobre o documento. Traz também procedimentos padronizados para a inclusão. A resolução ela estabelece procedimentos para diversas etapas, como processos seletivos adaptados, provas em braille, provas com formatação ampliada, um tempo adicional, né? Quando o estudante faz a inscrição, né, para o vestibular, e aí ele vai dizer qual a deficiência que ele tem, vai fazer essa solicitação de adaptação, e o IFSU tem essa preocupação de fato, atender essa demanda dos estudantes. A matrícula e o registro acadêmico com a sinalização das necessidades do aluno. Isso está na resolução, né? E isso é importante porque, embora a gente tenha que respeitar, claro, a privacidade, garantir que a instituição se prepare, é importante, né? Então, quando a gente sabe qual a necessidade que o estudante tem, a gente consegue se preparar. Planos educacionais individualizados para estudantes que requerem adaptações significativas, acompanhamento periódico do desempenho desses alunos e articulação com as famílias e as escolas. Isso tudo está previsto nessa normatização, nessa resolução. Então, padronizar esses processos em nível institucional é um avanço, embora em muitos campos existam dificuldades de pessoal especializado, poucos servidores, falta de código de vagas, né? Todos os campos, eles estão buscando oferecer um patamar mínimo de condições inclusivas e a gente valoriza, assim, o esforço, né? A maioria tem se dedicado bastante, né? A gente não pode dizer que é um processo fácil a inclusão, né? Porque a gente tem que lidar com as diferenças, né? Não é uma coisa tão simples, mas é necessária. Mais um avanço é a certificação diferenciada e a flexibilização curricular. De acordo com as diretrizes nacionais, é o parecer 5 de 2019, e as próprias necessidades práticas, então o regulamento prevê a possibilidade de flexibilização curricular e a certificação diferenciada em casos específicos. Isso significa que, claro, mantendo o compromisso com a qualidade, né, a instituição ela reconhece que alguns estudantes com deficiência podem não conseguir cumprir 100% dos componentes curriculares, da mesma forma que os demais estudantes. Então, abre-se caminhos para adaptações, como substituição de atividades que representam barreiras por conteúdos equivalentes, prolongamento do tempo para a conclusão de curso, ou, ao final, a emissão de certificação de formação específica quando o estudante desenvolveu competências profissionais, ainda que adaptadas, dentro do seu limite. Essa medida ela é delicada, né? Mas é um avanço no sentido de evitar a evasão e a retenção indefinida de estudantes. Com essa diferenciação, pode sim obter uma formação e ter uma aprendizagem reconhecida, sempre buscando, é claro, o máximo de desenvolvimento possível, em vez de subestimar as capacidades do estudante, né? A ideia é buscar o melhor caminho para o estudante, não se livrar dele, né? Então, a gente não vai lá, vai dar uma certificação diferenciada, sem ter feito todas as tentativas possíveis, né? Não subestimar a capacidade do estudante. Até porque
cada um é um, e quando eu dava aula, né, agora faz bastante tempo que eu não dou aula, né, mas quando o estudante ele não aprovava, eu sempre me perguntava, isso tá falando sobre a incapacidade dele de aprender ou sobre a minha de ensinar de outra forma, sabe? Essa dedicação que a gente, enquanto professor, tem que ter e de se fazer uma autoavaliação, ela também é importante na inclusão. O fortalecimento da cultura inclusiva é outro avanço, né? Porque a própria ampla divulgação, a gente está aqui hoje conversando sobre essa resolução, ela é um ganho. O IFSU, por meio do Departamento de Educação Inclusiva, ele disponibilizou um curso de formação para os servidores sobre o novo regulamento, né? Sobre esse regulamento, agora já não é tão novo, mas ainda é bem recente, né? É um curso no AVA institucional, com 14 videoaulas, e foram realizados eventos de apresentação da normativa em diferentes campos. Então, essa divulgação, ela fomenta também, né, a inclusão. E esse investimento em formação continuada, ele demonstra um esforço em transformar a cultura, porque não basta ter regras, né? É preciso que todos compreendam os fundamentos da educação inclusiva e estejam engajados, né? Claro que tem desafios, né? E eu coloquei alguns aqui, talvez tenhamos mais desafios, né? Mas os que eu considerei, né? E pela escuta ativa que eu faço, que eu percebo, os principais, assim, são a diferença entre a norma e a realidade. O que significa isso? Um desafio prático é transformar todas as previsões do regulamento em realidade, especialmente diante de limitações orçamentárias e de pessoal, né? Como já falei antes. Por exemplo, a resolução ela pode prever um professor de AE em cada campus, mas na prática, há campos que não têm um código de vaga e têm dificuldade orçamentária para contratar um professor de AE. Assim, isso é um desafio estrutural, né? Assegurar recursos financeiros e humanos contínuos, para que o que foi previsto não fique apenas no papel, né? Muita coisa está se conseguindo concretizar, mas a gente sabe que ainda precisa avançar mais e que temos muitos desafios ainda pela frente. Outro desafio é a capacitação continuada dos servidores, né? Contínua, sempre está se capacitando, né? Porque num período letivo, num ano letivo, chega determinado estudante, no outro é a mesma deficiência ou o mesmo transtorno, só que cada um é um, né? A gente sabe que nunca é um estudante, uma deficiência, por mais que o laudo seja igual, a pessoa é diferente, né? Então, essa capacitação contínua, né? Para a inclusão, ela é muito importante, né? Porque tem coisas que não demandam só da boa vontade, mas do conhecimento técnico pedagógico. Muitos docentes e técnicos, né, administrativos, eles se formam em épocas e contextos que a inclusão não era abordada com tanta profundidade, né? Vem num crescente, mas a execução na prática da inclusão, ela ainda é recente, né? Então, não se pensava em um estudante fazendo um curso técnico, eles eram naturalmente excluídos, como se um curso técnico não fosse para eles. E a gente sabe, e nós tivemos já muitos estudantes que se formaram com as adaptações, outros até sem adaptações, né, com um trabalho pedagógico feito, e estão no mercado de trabalho, né? Isso é uma coisa até interessante de se trazer sempre, né, para essas discussões, esses exemplos, né?
Então, identificamos o desafio de promover formação continuada para os professores, para que eles possam compreender as deficiências e se apropriar das técnicas de educação inclusiva, né? Como o desenho universal, né, para aprendizagem, elaboração de material em formatos acessíveis, estratégias de ensino multissensoriais, avaliação diversificada. Então, os técnicos e os gestores, eles precisam conhecer as legislações e as abordagens de atendimento e também contribuir, né, nesse trabalho do professor lá na sala de aula. E além disso, né, no próprio acolhimento, né, a gente precisa conhecer, compreender para poder atuar, né, nesse acolhimento, né, nesse suporte. O IFSU, ele deu um passo inicial com o curso sobre o regulamento, né, e outros cursos que foram desenvolvidos, né, mas precisa ser contínuo e aprofundando, né. Possivelmente uma lacuna a preencher é a oferta regular de oficinas práticas. Eu sempre escuto muito dos professores, tá, mas e na prática, como fazer, né? Por isso a importância de ter hoje, assim, aqui conosco, um profissional que atua na prática, que esteve num campus grande, hoje está num campus um pouco menor, né? Então, que conhece as realidades, né? E que é um profissional da área, né? Por exemplo, às vezes é necessário que adaptar uma prova para um aluno disléxico, ou como tornar um laboratório seguro para um estudante cadeirante. Então, são coisas que a gente vai tendo que aprender, né? Então, se tiver essa formação contínua, né? Quando o estudante chegar, a gente já está um pouco mais preparado, né? Nunca a gente vai estar 100% preparado, né? Porque a gente tem que lidar com as diferenças, não da deficiência, mas também dos seres humanos e das pessoas que estão ali, né? Sem essa capacitação, né, então fica um pouco deficiente e os profissionais se sentem inseguros, né? É importante a gente dar esse suporte para os professores, né, da capacitação e também para os demais profissionais, né, que estão trabalhando ali dentro da instituição de ensino, né, porque o conhecimento sobre a temática, ele desenvolve uma cultura de inclusão muito maior. Eu até não coloquei ali, mas paralelamente a isso, nós temos um outro desafio. Esse eu coloquei. Paralelamente a isso, então, nós temos um outro desafio que é o engajamento e a mudança de atitudes, né? A gente sempre fala, né, que o principal é a questão atitudinal, né? Então, as normativas, né, mudam mais rápido do que as mentalidades, infelizmente. Então, essa normativa ela foi muito bem pensada e construída pelo pessoal que trabalhou, né? O Rodrigo é um deles, né? Mas, com certeza, o trabalho do desenvolvimento desse regulamento ele foi muito mais rápido do que agora todo o processo que a gente vai levar para efetivamente implantar e revisar, né? E ainda podemos encontrar no cotidiano algumas resistências, assim, então é importante romper essa falta de engajamento, né? Dessa acessibilidade atitudinal, né? Que a gente chama. A gente encontra até questionamentos sobre se é justo dar prova diferente para o aluno com deficiência, né? Se é justo fazer uma prova, às vezes, numa sala separada para um estudante que tem um transtorno, né? Seja TEA ou próprio TDAH. Outras questões, né, atitudinais que a gente encontra é a demonstração de subestimar, né, o estudante.
Então, é uma temática assim, que a gente precisa trabalhar bastante, que é o engajamento e as mudanças de atitudes ainda, né? Infelizmente. Eu passo, então, uma parte que é a questão da educação especial e a inclusão, né? Deixei essa mais uma mensagem do que qualquer outra coisa, né? A educação especial e a inclusão são, sim, desafiadoras, né? Muito, não dá, a gente não pode negar, mas também são uma oportunidade única de crescimento institucional e humano mesmo, né? E então que a gente possa ser para os nossos estudantes aquela pessoa que estende a mão, que não desiste, que acredita no potencial de cada um e no nosso próprio potencial, como agentes de transformação, né? Então, sempre se fala nisso, de que a educação transforma, e de fato ela transforma e transforma a gente também. Aí em Jaguarão, a própria Francine, né, conhece muito bem o Carlos Alexandre, que se formou já, e a gente se transformou com ele, porque é uma lição de vida imensa, né? Um ser humano de um coração maravilhoso. Mas então, falando em educação especial e inclusão, eu já vou passar para o Rodrigo, né, que vem com essa parte mais prática. E então me responde aí, Rodrigo, educação especial e inclusão é a mesma coisa? Então, primeiramente, antes de responder a Roberta, eu quero agradecer o convite da Roberta, o convite da Fran, né? É muito importante a gente poder estar falando sobre essa temática, sobre essas questões, né? E sobretudo no que diz respeito ao nosso próprio instituto, né? Atualmente, hoje, eu estou aqui no campus de Passo Fundo, né? Vim em transferência para cá, em remoção, né? E a gente está implantando aqui. É importante também a gente entender que, por exemplo, como a Roberta estava falando, a resolução foi finalizada em dezembro de 2023. Então, nós tivemos apenas o ano de 2024 para dar os primeiros passos, né, para implantar essa resolução. E estamos agora na metade de 2025, mas ainda estamos muito carentes assim, de determinadas coisas, como, por exemplo, os próprios professores do atendimento educacional especializado, né? Atualmente nós somos em 4, em todo o IFSU, né? Eu aqui de Passo Fundo, nós temos uma colega em Pelotas, né? Temos outra colega em Camaquã e a outra em Sapucaia do Sul. Então, essa resolução, ela prevê, né, que tenhamos esses profissionais dentro desses campos. Pelo menos um. Mas, assim, em determinados campos, quando o número de alunos, né, da educação especial ele é grande, um só, não tem como poder atender toda a demanda, né? Então, assim, é uma situação, como a Roberta está falando, que são os desafios que são identificados, né, após essa implantação dessa resolução, né? É óbvio que tivemos muitos avanços, inclusive, ano passado, ainda quando eu estava em Pelotas, a gente participou de uma consultoria que o MEC veio em relação à matemática, de um curso específico lá, e eles pediram para debater essa resolução, porque eles passaram em vários campos, né, e pesquisaram por várias vezes, né, essa temática e nunca tinham visto ou tido um documento tão completo, né, quanto o nosso. De modo geral, os documentos eles falam de algumas partes apenas, né, e esse nosso, ele foi pensado num todo, num aspecto macro, desde inserir lá dentro do sistema, como a gente vai fazer isso, sabe? Que foi feito um trabalho bem pensado, entendendo as nossas limitações também, tivemos que fazer toda uma adaptação para poder utilizar o módulo ITEP, que está relacionado à parte pedagógica, que é a Roberta, que é mais especialista nessa área aí, né? Então, assim, foi muito elogiado nesse sentido e a gente fica bem feliz quanto a isso, e falaram que iam levar essa resolução para os outros campos que passariam, até para mostrar que é possível, né, juntar ou condensar todas as leis e todos os documentos que existem num único documento para tentar dar algumas diretrizes, né?
E nesse sentido, eu não quero dizer que esse documento está perfeito, muito pelo contrário, tem muita coisa a ser feita, revista e repensada, né? Mas, assim, fica muito mais fácil a gente conseguir avançar, né? A partir do momento que a gente tem algo escrito. Então, fica fácil para ter críticas, para ter sugestões, para ver possibilidades de melhorias, né? E até mesmo elogios, se for o caso. Porque quando fica tudo vago e palavras soltas ao ar, fica mais difícil a gente poder ter um direcionamento, ter um encaminhamento. Então, a partir desse documento, a gente consegue ter um encaminhamento. É óbvio que a gente percebe muitos avanços e a gente percebe muitos desafios que são implantados aí dentro desse processo. Agora sim, respondendo a pergunta da Roberta, né, na verdade, o que acontece? Nós temos que ter em mente uma questão muito importante, né? A educação especial é uma modalidade de ensino. Assim como a EPT é uma modalidade de ensino, assim como nós temos várias outras modalidades de ensino. E a educação especial ela é transversal a todos os níveis, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia e tenha essa consciência muito clara na nossa mente quando a gente vai estar falando de educação especial. E assim, e quando a gente fala em... Sim? Não queres colocar o teu slide? Eu até ia colocar aqui, mas não sei se... Eu até pensei assim, Roberta, eu acho que... Não sei se o pessoal prefere, porque eu, conversando aqui, depois da tua fala, eu já estou tendo outros direcionamentos aqui. Tá bem, tá bem. Tá? Mas qualquer coisa eu posso colocar, mas eu não vou seguir propriamente mais o que está no slide que eu preparei, né? Já estou trazendo outros questões, insights. Outros insights, assim, que me despertou na tua fala, né? Então, assim, as pessoas, ou os professores, de modo geral, e todo o corpo, né, da escola, né, o corpo de profissionais da escola, tem uma ideia de que quando chega um professor de AE, né, esse professor de AE ele vai resolver todos os problemas da inclusão, né? Mas nós sabemos, e como muito bem colocado aí em relação a Roberta, né, que desde 2012 foram reservados no mínimo 50 vagas para alunos oriundos de escolas públicas, né? E a partir de 2016, dentro desses 50% de vagas, né, reservada para alunos oriundos de escolas públicas, né, tem que ser reservado um percentual para alunos com deficiência, alunos pretos, alunos pardos, alunos indígenas, enfim. Então, já começa a abrir mais o leque dessa situação toda. O IFSU implantou uma política institucional em 2016 que foi substituída por essa resolução, né? Mas, assim, quando eu falo de inclusão, portanto, eu estou falando de, pelo menos, dentro dos institutos e das universidades federais, de 50% de alunos de inclusão, sabe? E esses alunos, muitas vezes, eles chegam com pouquíssima base, né? Eles chegam com grandes dificuldades de aprendizagem, eles chegam assim com situações extremamente específicas que influenciaram em todo o projeto, em todo o desenvolvimento da vida desse ser humano, né? E dentro desses 50% existe o aluno da educação especial, né? E se a gente for fazer um cálculo assim, é a minoria, sabe? É um número bem pequeno. E quando a gente fala sobre isso, né? Quando a gente responde ou fala sobre essa situação, veja que coisa interessante, né? É muito comum a gente ouvir assim, esses alunos de inclusão, mas eles muitas vezes são direcionadas essas falas para os alunos da educação especial, né? Então, é um tanto assim, como docente da educação especial, chega a ser um tanto assim preocupante, né? E por isso que eu vejo como uma importância muito grande a questão da formação continuada, né? Para poder entender essas diferenças que se tem dentro desse contexto todo, né? Então, assim, por exemplo, nós temos aqui no campus de Passo Fundo aproximadamente 40 alunos atendidos pelo NAPS com necessidades educacionais específicas, né? Mas desses 40 alunos que são atendidos pelo NAPNE com necessidades educacionais específicas, aproximadamente 20 são público-alvo da educação especial. Os outros 20 têm outros transtornos de aprendizagem, que são os alunos de inclusão, assim como os demais alunos. Sabe? E é fundamental entender isso. E como a própria resolução prevê,
o NAPNE é que está à frente de todo esse processo de inclusão para esses alunos com necessidades específicas, né? E que podem ser as mais diversificadas, e que são as mais diversificadas, na verdade, né? Por exemplo, os alunos com TDAH são alunos com transtornos que, desde a lei de 2021, se eu não me engano, diz que eles precisam de acompanhamento integral. Mas esse acompanhamento integral não significa que ele vai ter o atendimento do professor de educação especial. Porque, assim, o professor de educação especial também ele não é um super-herói, que ele consegue trabalhar com todas as dificuldades que existem de aprendizagem, né? Imagina um curso técnico de informática ter um único professor que vai trabalhar todas as disciplinas em todos os laboratórios. Não tem como, né? Então, o público-alvo da educação especial é um público muito bem definido, que são os alunos com deficiência, todos os tipos de deficiência, inclusive o TEA, para fim de legislação, é considerado uma deficiência, e os alunos com altas habilidades de superdotação. Então, esses são os alunos que o professor de educação especial vai atender. E a própria resolução diz que a função principal do professor de AE é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para esses alunos. O professor de AE é o responsável, junto com toda a equipe, não ele só, né, tem a responsabilidade de eliminar as barreiras. Olha que coisa interessante, por que a gente usa esse termo eliminar as barreiras? Isso vem de uma situação de modelo de como a gente via como a gente via a deficiência, né? Então, num primeiro momento, a deficiência para nós era vista como um modelo de exclusão, porque aonde que estava a deficiência? A deficiência estava na pessoa. Era uma punição divina. Então, uma família que tinha uma pessoa com deficiência, ela tinha que deixar essa pessoa, né, escondida dentro de casa, porque era feio para a sociedade ter essa pessoa com deficiência. Enfim, durante muitos anos na nossa história, no período da idade, isso foi levado em conta, né? Depois, com a ascensão da medicina, né, a deficiência ela passou a ser entendida como uma doença. Então, aonde que estava a doença? Ela estava no corpo do indivíduo, né? Então, era necessário a pessoa superar isso através de medicamento, através de tratamentos, e aí existem várias clínicas que faziam isso. Por exemplo, como o surdo podia ficar normal? Entre aspas, é óbvio, né? Porque normal é ser diferente, né? A partir do momento que ele conseguisse falar, oralizar, né? Então, ele ficava mais próximo do normal e ele era aceito dentro da sociedade. Senão, ele não era. Hoje, a gente vive um momento, a deficiência vinha em primeiro. Hoje, quem vem em primeiro é a pessoa, não é a deficiência, né? Então, a gente vive um momento de modelo social, que a deficiência, ela não está sendo vista no indivíduo, mas sim na sociedade. Por que na sociedade? Porque a sociedade impôs, ou tem, ou não elimina essas barreiras, conforme eu falei, né, que é considerado o objetivo primordial do professor de AE é eliminar as barreiras. Então, assim, hoje a sociedade, ela precisa eliminar as barreiras, então, para aceitar essas pessoas, para que essas pessoas vivam naturalmente e normalmente dentro da sociedade. Olha que coisa bacana, que coisa interessante, né? Esse é o modelo social. Mas nós já estamos falando de um modelo que vem para aperfeiçoar o modelo social, que é o modelo biopsicossocial, né? Que é uma interação dos modelos anteriores, que eu falei, do modelo de exclusão, do modelo médico, do modelo social, e, né, que traz uma visão mais holística do ser humano, do indivíduo, dentro de um contexto como um todo, de um modo geral. Então, o professor de AE, ele vem para complementar ou suplementar a formação do aluno, trazendo autonomia e independência dentro desse processo todo. E quando eu falo em modelo biopsicossocial, é muito importante que eu tenha em mente, assim, que algumas coisas não se encaixam mais dentro da sociedade, né? Não fazem mais sentido dentro da sociedade, né? Por exemplo, são questões de uso de linguagem que não são mais apropriadas para esse tipo de modelo na atual sociedade, né? Por exemplo, falar deficiente físico. Chega a doer os ouvidos quando se fala deficiente físico para pessoas, né, que atuam nessa área, porque essa terminologia ela é sobrecarregada, né, de um monte de
de ideias e modelos anteriores, né, que dificultam muito, muito, muito a forma de entender a deficiência. Então, sabe? Então, tem que se falar o termo correto, pessoa com deficiência, né? Seja ela a deficiência que for. Outra situação, gente, eu fiquei assim, há pouco tempo eu fui convidado para participar de uma banca sobre uma banca de especialização sobre a educação profissional, né, técnica, e daí dizia assim, portadores de deficiência nos institutos federais. Cara, tipo assim, as pessoas não portam nada, né? Isso assim, isso é uma característica. Então a ideia de falar é pessoa com deficiência mesmo. Ninguém mais não está portando uma bengala, não está, sabe, no sentido pejorativo. Então é sobrecarregado de muita coisa dentro desse sentido. Por exemplo, aluno autista. O correto, e a gente usa bastante isso, mas o correto é aluno com transtorno do espectro autista, sabe? Outra situação, cadeirante. Né? Não, é pessoa que utiliza a cadeira de rodas. Enfim, então isso são questões assim muito fundamentais e importantes que o professor de AE dentro das instituições, ele tem que ter essa visão, e é óbvio, dentro da medida do possível, e fazendo algumas interações, né, que vai se mudando esse contexto, essa forma, esse vocabulário. Então essas questões básicas assim são as principais funções do professor de AE dentro da instituição, sobretudo na IPT, que como eu falei, né, então é um pouco diferente, porque na verdade quando chega no ensino médio, o aluno muitas vezes que chega no ensino médio, não são todos infelizmente, mas os que chegam, mesmo tendo alguma deficiência, eles já chegam alfabetizados, né, com alguma dificuldade, mas eles já chegam com algumas características que são suplementadas lá na educação infantil, né, ou no ensino fundamental 1 e 2, né. Então, assim, no ensino médio, quando a gente está falando de adolescentes e depois, no subsequente, na graduação, que são o público-alvo do IFE, né, a gente já está falando de uma forma de pensamento dominante mais abstrato e não mais tão concreto como que é na criança, né? A gente também já está falando de uma forma de pensamento mais dialético e não mais concreto como que é na criança, pensa aqui, no agora, única, exclusivamente. Então é um público mais diferente dentro desse sentido e a gente precisa entender essa relação, tá? Uma outra situação que eu preciso trazer para vocês aqui, que é muito importante, que está na nossa resolução também, eu estou falando basicamente tudo que está ali, né, é qual a formação necessária do professor, e eu vi que alguém botou ali no chat, eu não estou conseguindo acompanhar com perfeição o chat, mas assim, se quiserem me interromper, sem problema nenhum nessa fala, que eu acho que é mais um diálogo mesmo, a ideia da proposta, né, assim, segundo a nossa legislação, o que diz? O professor ele precisa ter formação inicial que habilite para o exercício da docência. Então, qualquer professor que tenha um curso de licenciatura, porque, digo, qualquer professor, olha a situação, porque existem professores que são bacharéis, eles não fizeram uma formação pedagógica, né? Então, assim, qualquer profissional que tenha licenciatura para o exercício da docência, ele precisa ter uma formação específica e aprofundada em educação especial, e ele pode ser professor de educação especial. Essa até foi a exigência, por exemplo, no concurso. Então, observem, assim, a grande dificuldade, às vezes, assim, uma angústia que causa nos professores de educação especial, porque a minha formação, eu tenho filosofia, eu tenho pedagogia, eu tenho educação especial, mas, assim, eu não tenho matemática. Então, eu não tenho informática, não sou técnico em informática, não sou técnico em administração. Então, chega lá no ensino médio, muitas vezes os professores acham que o professor de educação especial vai substituí-lo, vai dar as aulas naquele material condizente. Não tem como, sabe? O aluno de inclusão é aluno de todos os professores, inclusive do professor de educação especial. O aluno, a pessoa com deficiência, ela é aluno de todo o IFE, né? O professor de educação especial é mais um que pode auxiliar, que pode dar um suporte, que por isso que ele tem algumas nuances, algumas características um pouco diferentes dos demais professores, e que a gente sente isso também quando a gente vai fazer o nosso pitch, por exemplo, porque nós somos docentes, e a nossa RAD, né, ela não complementa as nossas atuações, né, então, assim, por exemplo, atendimento à família a todo instante, praticamente, né, atendimento ao professor, né, como que a gente registra isso, entende?
Então, são outros avanços que a gente precisa ir aos poucos, ir conquistando, ir consolidando, mas isso é natural. Nós estamos começando um processo que já vem lá desde 2016, mas nos IFES propriamente dito, ele está estourando assim, ele está começando a ter o seu auge nos últimos anos agora, né? Então, isso é uma situação natural, normal. Quando a gente olha lá na rede municipal e na rede estadual, por muitas vezes, eles já estão consolidados nesse sentido, né? Então, é importante. Então, o que significa, por exemplo, eu sou professor de matemática, eu sou professor de informática, eu sou engenheiro civil. Para mim trabalhar com educação especial, ou para mim melhorar a minha prática docente em sala de aula, eu preciso me aperfeiçoar. A formação continuada é fundamental dentro desse processo, né? Então, assim, eu posso fazer uma especialização em educação especial, posso fazer uma especialização em atendimento educacional especializado, eu posso fazer um curso de formação, não precisa necessariamente ser especialização, até porque, por exemplo, como nós trabalhamos com o ensino médio, a gente não pode exigir lá no ensino, nos concursos, por exemplo, que tenha especialização. Tanto é que, se vocês olharem no edital ali, diz licenciado em educação especial ou qualquer licenciatura com formação em educação especial ou especialização entende? Então, assim, porque o professor de matemática ter uma especialização ou um aperfeiçoamento na área da educação especial é fundamental, né, para ele conseguir lidar e tratar com o seu aluno. Porque o professor de educação, olha a situação, e por isso que eu digo que é diferente, né, quando a gente fala da IPT. Por exemplo, o professor formado em pedagogia, ele consegue trabalhar até com os anos iniciais, né? Ele consegue trabalhar com o aluno com o aluno público-alvo da educação especial até com os anos iniciais, porque é a formação desse profissional e desse professor. Mas, assim, ele já encontra dificuldades quando vai trabalhar nas áreas específicas do ensino fundamental 2. E ele encontra muito mais dificuldade quando vai trabalhar do técnico profissionalizante, porque ele não tem a formação daquilo. Ele tem o conhecimento pedagógico e ele pode e deve orientar dentro desse sentido. E é isso que a gente busca fazer. Mas, assim, é uma desmistificação que a gente cria dentro dos IFES, enquanto a gente está começando agora, né? Porque, assim, você vê como alguém que vai transformar. Tu imagina, por estar fazendo engenharia civil, nós temos curso aqui, engenharia civil, engenharia mecânica, ciência da computação, alunos de ensino superior, e precisam do atendimento educacional especializado. Mas, assim, por isso que a atuação do professor de educação especial, ela vai mais no âmbito de romper as barreiras, que é dentro daquele modelo de educação social, né, modelo social de deficiência, melhor dizendo, né, de romper as barreiras. Por isso que é fundamental o diálogo entre os professores, que atuam em sala de aula, junto com o professor de AE, porque o professor de AE ele vai ter o conhecimento mais pedagógico, né, e o professor de educação especial ele tem um conhecimento mais das especificidades dessas deficiências. Então, ele pode auxiliar dentro desse processo, e deve auxiliar. E na resolução, eu já vou passar agora, vai ficar mais claro como a gente consegue fazer isso. Então, falando nesse sentido, de modo geral, a nossa resolução traz que o professor de educação especial, ou o professor de atendimento educacional especializado, ele atua através de duas formas, duas modalidades. Primeiro, através do ensino colaborativo. O professor ele pode dividir um diário, por exemplo, mas com o professor da sala de aula regular, atuando com um aluno específico lá, da educação especial, desde que esse aluno tenha muitas dificuldades de acesso ao conteúdo. Então, é necessário esses dois professores sentarem, planejarem a aula, pensar a aula para a turma como um todo, aí entra a ideia do desenho universal de aprendizagem, conforme a Roberta mencionou, né? Pensar a aula da turma como um todo, e, enfim, especificamente, como eu poderia incluir esse aluno dentro, porque ele não está aí para ficar fazendo desenhos, como muitas vezes acontece, né? Dá uma folha de desenho, pinta, faz isso, faz aquilo. Então, é possível fazer isso, sim. É uma das formas de trabalhar. Só que, assim, muitas vezes não se chega a esse ponto, porque daí o que acontece? Precisa ter um planejamento, entende? Os professores precisam sentar juntos, precisam planejar a aula, precisam pensar juntos. E daí vem uma situação. Como professor de atendimento educacional especializado, acima de ser professor de atendimento educacional especializado, eu sou professor
professor da rede EBTT, né, igual a todos aqui. Eu sempre troco ali o B e o P, para mim sempre é uma dificuldade muito tremenda de falar. Então, assim, existe isonomia entre os docentes da rede, né? Eu sou docente assim como os outros docentes. Então, eu tenho que ter as mesmas horas de planejamento, assim como os outros docentes têm as mesmas horas de planejamento. Eu tenho que ter mesmas horas de aula, assim como os outros docentes têm as horas de aula. Às vezes, o que acontece? As pessoas entendem que o professor de educação especial, ele está ali para poder, de alguma forma, estar a todo instante em todos os lugares. Ah, para mim atender ou conversar junto com o Paulo só pode às 10 horas da manhã. O Pedro, ele pode só às 7 da segunda-feira, às 10 horas da manhã, o Pedro às 7 na segunda-feira de noite. O Francisco, na terça-feira de manhã, às 11. Não, eu também tenho que ter o meu horário. Entende? O professor de AE, ele não pode ficar todo instante, ele também precisa ter um planejamento, né? Então, isso é uma situação fundamental, gente, sabe? A questão da isonomia entre os pares. Nós somos docentes como os outros docentes também. Temos algumas características diferentes, mas temos que respeitar os nossos horários. E assim, e por isso que eu digo que o ensino colaborativo ele fica mais difícil, porque é difícil entender, o professor de AE é o que tem que estar na sexta de tarde, na sexta de manhã, na quinta de noite, sabe? Todos os horários picados para poder conversar com os demais docentes, sendo que deveria ter os horários ali como os outros têm, e ter a flexibilidade. O professor de AE ele tem que se flexibilizar para todos os outros profissionais. E muitas vezes os outros profissionais eles não se flexibilizam para o professor de AE, que seria só uma flexibilização, enquanto o professor de AE ele tem que se flexibilizar para 10, 20, 30, 40, 50 professores, entende? Então, são situações assim que o ensino colaborativo, infelizmente, neste momento, ele está difícil de ser aplicado exatamente em função disso, né? Um dos princípios é exatamente esse. Mas os atendimentos regulares do AE, eles devem ser no turno inverso à escolarização, né? Então, assim, outra situação bastante preocupante, assim, que eu vejo, assim, ó, dentro dos IFES, então são momentos, assim, são desafios que a gente precisa pensar. No turno inverso, alguns IFES, o ensino médio são de 3 anos e eles ficam um período integral dentro dos campos. Eles têm aula de manhã e de tarde, né? Que horário que eu vou atender? No turno inverso? De que forma? Entende? Então, por isso que precisa estar o atendimento educacional especializado, ele precisa estar registrado também como uma disciplina dentro do SWAP. E isso a resolução traz, né? Para poder ter o horário para o professor poder atender esses alunos. É óbvio, gente, que o professor não vai atender todos os alunos da educação especial com uma disciplina. Isso é natural, é óbvio. Por quê? Porque tem alunos que eles não vão precisar de adaptações, grandes adaptações. Eles vão precisar mais de adaptações metodológicas, né? Coisas mais básicas, assim. Aqui vem ao encontro do plano de ensino acessível que a resolução traz, o anexo 2, que o professor da sala de aula regular faz. Quais são as adaptações metodológicas previstas? Assim, ó, tempo extra, atendimento individual, avaliação diferenciada, atividade extra, modificação metodológica, tradutor e intérprete, material adaptado, braille, fonte ampliada, enfim. São coisas que, num atendimento que tu tem com um aluno, nas horas previstas de atendimento aos alunos, ou 2, ou 3, quando se faz a investigação da trajetória do estudante, você já consegue entender isso, já consegue passar essa informação para o professor. Ó, professor, esse aluno, por exemplo, eu tenho um aluno com baixa visão, né? Ele precisa de fonte ampliada, tamanho 18, né? Ele precisa de template de leitura, né? De reglete, enfim, são coisas básicas assim que ele precisa que tu consegue de alguma forma já passar essas informações. Ele não significa que ele vai ter que ter um acompanhamento semanal com um professor de AE. Agora, se esse aluno tem dificuldade cognitiva também, e ele tem falta de base, e ele precisa, além das adaptações metodológicas, ele precisa de adaptações curriculares, aí esse aluno ele precisa ter aula regular com o professor de AE. Ele precisa ter atendimento regular com o professor de AE. E isso precisa estar registrado. Sabe? E isso que a resolução traz. Então, assim, vocês observam, por exemplo, aqui, nós temos aproximadamente 20 alunos aqui da educação especial, mas são só 5
estamos caminhando para o 6º, que vai ter um encaminhamento para uma certificação diferenciada. São só esses que são atendidos semanalmente, e esses precisam estar registrados os atendimentos. O que o professor de AE trabalhou com eles, qual foi o progresso, qual foi o avanço, entende? Como que se deu, isso tudo a resolução prevê, né? A resolução prevê também que, por exemplo, o professor de AE, ele pode auxiliar e deve auxiliar o professor da sala regular no plano de ensino acessível. Então, são os horários que preciso marcar. Os campos menores fica mais fácil da gente fazer isso, porque nas reuniões pedagógicas, a gente pede um tempo para poder falar sobre determinado aluno, e os professores envolvidos no processo, eles geralmente estão. Então, a gente consegue falar. Então, aqui em Passo Fundo, por exemplo, nesse sentido, fica muito mais fácil eu conseguir chegar até os demais professores para a gente falar enquanto igual, né? Somos docentes, somos iguais. A gente também tem que ter ciência de que ninguém vai fazer milagre, sabe? A gente vai fazer o que é possível ser feito. A gente pode sempre dar um pouco a mais para atender aquela necessidade, mas, assim, a gente também tem as nossas limitações, a gente também tem os nossos anseios, a gente também tem as nossas dúvidas. Isso é fundamental. Então, existe o que é real e existe o que é o ideal. E dentro do que é real e do que é o ideal, a gente precisa ir se ajustando e tentando fazer o que pode ser feito, né? Agora, o que a gente não pode é simplesmente se recusar de fazer qualquer coisa. A gente precisa iniciar o processo. A gente precisa, aos poucos, avançar. A gente precisa, aos poucos, engatinhar, porque todos os alunos são pessoas iguais, são pessoas diferentes, são pessoas normais por serem diferentes. Esse é o processo. Então, a gente não pode diferenciar. Então, o professor de AE, quando o professor de AE está trabalhando no ensino médio, dos institutos ou no ensino superior, ele está mais nessa relação de elaborar, né, de eliminar essas barreiras, essas dificuldades assim preconizadas, né? Dentro da própria resolução, um fator importante que o professor de AE faz, assim como o professor da sala de aula regular tem o anexo 2 para fazer, que é o plano de ensino acessível, e depois ele precisa, no final do semestre ou do ano, dar uma devolutiva sobre aquilo, como que o aluno avançou, o professor de AE tem o anexo 3, que é o plano de atendimento educacional especializado, que o professor de AE também precisa fazer, sabe? Então, é ali que eu digo, por isso que eu tenho que ter esses registros, né? Isso tem que estar registrado, isso é tempo. O professor de sala de aula regular faz o plano de ensino acessível dele, o professor de AE faz o plano de atendimento educacional especializado. Sobretudo para esses alunos com grandes adaptações que estão relacionadas à ideia de adaptações curriculares, né? Porque tem aluno que não vai precisar ter adaptação curricular e tampouco vai precisar ter o plano de atendimento educacional especializado. Porque, conforme tem a nossa resolução, o PEI ele é composto de 3 elementos, né? A investigação do estudante, da trajetória do estudante, o plano de ensino acessível e o plano de atendimento educacional especializado. Os 2 primeiros elementos são para todos os alunos que o NAPNE atende, alunos com necessidades específicas. E o terceiro é específico para a educação especial, né? Mas tem aluno que não precisa desse aqui. Como também tem aluno que não vai precisar do plano de ensino acessível. Por isso, o professor conhecer o seu aluno é fundamental, e por isso que a resolução orienta assim, que o professor, antes de fazer o plano de ensino acessível, tenha pelo menos um atendimento individual com esse aluno, para poder entender melhor esse aluno. Se tiver 2, melhor ainda, né? Para daí poder entender o que esse aluno vai precisar. E sempre que nós conversamos com o aluno, a primeira coisa que fala é uma coisa muito clara, assim, e muito bacana, sabe? Porque, assim, o aluno precisa falar das suas dificuldades para o professor. Ele não tem que se esconder. O professor precisa saber. E o professor vai ficar feliz se o aluno chega e fala das suas dificuldades. Professor, olha, para mim eu tenho dificuldade nisso, precisaria de um tempo maior aqui, um tempo maior ali. Aí o professor, senão o professor está trabalhando, está dando sua aula e nem está conhecendo ou sabendo o aluno que ele tem ali. Então, uma das coisas que a gente sempre trabalha na investigação ali, no primeiro momento, porque o professor do atendimento educacional especializado, ele tem um papel importante dentro dessa resolução, enquanto membro da equipe do PEI. Quem coordena todo o processo é o coordenador do NAPNE, mas as investigações, de preferência, sempre é orientado que seja feito por uma equipe, né? Então, psicopedagogo, professor de atendimento educacional especializado, coordenador,
pedagógico, orientador, supervisor, enfim, né? O próprio coordenador de curso, né? Então, assim, o professor de atendimento educacional especializado, ele não vai aplicar nenhum teste depois nesses atendimentos com os alunos, ele não tem, mas ele consegue fazer sondagens pedagógicas, consegue fazer avaliações diagnósticas, né, para poder passar essas informações muitas vezes para os professores. E daí o professor diz, eu preciso conversar com o professor de atendimento educacional especializado para ver quais as orientações e o que ele tem de conhecimento sobre esse aluno. Outra dificuldade que a gente encontra, gente, é o seguinte, porque o que acontece? Esse aluno, ele passou da educação infantil até o Fundamental 2, e a gente entra em contato com a escola e a escola não tem nenhum registro desses atendimentos dos alunos, sabe? Então, assim, tu tem que iniciar todo o processo novamente. Então, assim, a gente não consegue orientar ou de alguma forma, falar assim, professor, talvez este seja o caminho. A gente precisa fazer isso junto, o professor de atendimento educacional especializado, junto com o professor da sala de aula regular, porque a gente não tem as demais informações, então a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai avançando, em alguns momentos a gente diz, opa, aqui eu fui demais, eu preciso retroceder, sabe? Assim, é um processo, é uma construção, e o diálogo é fundamental, né? Então, assim, as atribuições do professor de AE, elas são bem abrangentes, assim, são detalhadas ali na resolução. Identificação e organização de recursos, elaboração e execução do plano de atendimento educacional especializado, organização dos atendimentos, tem aluno que vai ser atendido uma vez por mês, aí entra nos horários de atendimentos regulares, normais, mas tem aluno que precisa ser atendido toda semana, sobretudo esses que fazem adaptações curriculares grandes para a certificação diferenciada, que é diferente da terminologia específica, da terminalidade específica, que são duas coisas diferentes, né? Então, assim, no ensino médio e no ensino superior, não faz muito sentido a gente falar em terminalidade específica, sabe? O aluno chegou até aqui. Como é que eu vou dar um ponto final na trajetória dele? Então, a terminalidade específica, ela se aplica mais propriamente até o ensino fundamental. Quando o aluno chega ali do Fundamental 1 para o Fundamental 2, não que isso tem que ser regra, isso vai depender do olhar pedagógico, olhar docente que as pessoas têm, né, em relação a esse aluno e toda a equipe, né, multiprofissional da escola. Mas, assim, ele não consegue avançar por determinados motivos, e por mais que eu tente eliminar todas as barreiras possíveis, ele vai encontrar algumas limitações. Então, assim, mas a Constituição diz que esse cidadão, ele tem direito à colocação profissional no mercado de trabalho. Então, a terminologia específica a terminalidade específica vai dar uma colocação profissional no mercado de trabalho. Então, qual que é a ideia dentro desse processo? Fazer uma parceria com os cursos técnicos e pensar e construir junto um currículo para esse aluno, sabe? Uma formação para esse aluno. O que esse aluno consegue desenvolver? Quais as habilidades e competências que ele tem? Falar dos aspectos positivos e não das coisas negativas. As coisas negativas a gente não deve, a legislação diz que a gente não deve e não tem que reforçar. Então, assim, aí a gente coloca as habilidades, coloca as competências que esses alunos têm e o que eles conseguem desenvolver dentro disso para ele procurar uma colocação no mercado de trabalho. É ali que serve a terminalidade específica. Observe que no ensino médio não faz muito sentido, porque se a gente, vamos proporcionar uma terminalidade específica, ele vai em outra escola e ele cursa normal, né? Ele vai cursar normal, bem tranquilo, o novo ensino médio em outra escola, porque ele tem o ensino fundamental ali. No ensino superior, ele pode entrar em qualquer outra instituição de ensino superior, porque ele tem o certificado de ensino médio, né? Então, não faz sentido aplicar a terminalidade específica aí, né? Agora, a certificação diferenciada faz, tá? E a certificação diferenciada é muito importante, porque, assim, ela não tem que ter distinção nenhuma do certificado regular normal. A única coisa que se distingue do nosso modelo padrão, que a gente avançou bastante no IFE, dentro desse sentido, e que a legislação diz, é que, assim, são o histórico escolar. Em vez de notas, nas disciplinas que esse aluno cursou, são colocadas competências que esse aluno atingiu dentro dessas disciplinas que ele cursou, e a gente faz isso por área. E a gente avançou muito nesse sentido, tá? É uma coisa, assim, muito bacana, e eu digo que me sinto bem orgulhoso, assim, de fazer parte do IFSU, porque a gente está avançando, assim, mesmo tendo um monte de limitações, que a gente não pode deixar de falar, mas, assim, a gente está dando passos largos, assim, bem significativos, né? E a Rosane, quando esteve à frente do nosso processo, aí foi fundamental, assim,
foi uma guerreira, assim, que nos abraçou de corpo e alma, assim, e nos ouviu enquanto a gente iniciou como docentes de AI, né, e a gente conseguiu avançar. A Adriana levantou a mão. Oi, professor, bom dia. Nossa, que legal esse método avaliativo. Vocês têm alguma divulgação científica disso? Porque eu acho importante para ser adotado não só pelos IFs, mas pelas escolas como um todo. É um avanço muito significativo isso. Acho que é por esse tipo de política pública esclarecedora que a gente tem que lutar, né? Porque o aluno, ele sabendo como que ele aprende e as limitações dele, ele não vai sofrer tanto no mercado de trabalho, né? Porque quando não vem isso no histórico dele, as pessoas acabam colocando eles para desenvolver tarefas que eles não conseguem, daí eles acabam demitindo eles, dizendo, ó, ele não flui, né? Eu acho bem legal. Se não fez, faça um artigo aí já para embasar, viu? Para nós aqui da educação básica do ensino regular. Parabéns. Muito obrigado, Adriana. É bem importante, assim, ó, não, ainda a gente não tem, como nós falamos, assim, a gente não consegue encontrar referências nesse sentido, sabe? Referências acadêmicas, assim. E eu fiz algumas disciplinas do doutorado ali em Pelotas, e uma das ideias que eu tinha era exatamente avançar nesse sentido para poder mostrar isso mais na prática, né? Mas a gente conseguiu certificar. Vocês têm o campo de estudo, que é o que vocês estão fazendo, é uma teoria nova. Isso, exatamente, por isso se aplica muito bem nesse contexto, né? Tu tem toda a razão. E daí, assim, ó, o que acontece? A gente conseguiu certificar alguns alunos, um aqui de Passo Fundo, um aluno ali de Pelotas, e agora temos pelo menos uns 10, eu acho, agora nesse momento, assim, que a gente está encaminhando nesse sentido, cada campus dentro das suas limitações, enfim, e eu acho que a gente logo vai conseguir colher informações, assim, precisas para poder acompanhar como esse egresso está na colocação no mercado de trabalho, enfim, como as coisas estão acontecendo dentro desse processo, né? Mas é muito interessante, está coberto de razão, isso é uma coisa que é um passo que vem a seguir e eu acredito que vai vir naturalmente, de uma forma bem tranquila, assim, porque não dá para fazer todo um trabalho assim sem depois, né, eu acho que mostrar de alguma forma esse resultado, assim, né. E para ir finalizando aqui, tá, para poder atender esses alunos, né, para poder ter aula com esses alunos, a gente não precisa, tá, não é obrigatório a apresentação de um laudo médico, tá, porque, assim, um laudo médico é importante em alguns momentos para entender melhor, né? Mas, assim, nós não trabalhamos com a parte clínica dentro das escolas, né? Nós trabalhamos com a parte pedagógica. Então, todos os alunos com necessidades específicas que encontrarem, nós temos uma equipe, por exemplo, saiu o programa agora de bolsas, né? Para contratar psicopedagogas, aí tem professores de AE, aí vai ter, enfim, bolsistas em outras áreas, como áreas de apoio, né, tradutor, intérprete. Então, a gente atende todas as pessoas dentro do que a gente consegue fazer, é óbvio, né, mas estamos, assim, avançando bem significativamente. E todo esse processo, conforme eu já falei, ele deveria ser, né, quando se quer adaptações curriculares mais profundas, assim, ele deveria entrar dentro dos PPCs como disciplina complementar, né, e isso é um processo que a gente também está trabalhando dentro do IFSU, porque, assim, num primeiro momento a gente pensou, vamos fazer no campus que tem aqui e ali, pá. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, né, é uma coisa maior do que um campus tomar essa iniciativa. Então tem que ser uma coisa institucional, assim como foi a resolução, né. Então tem que ser uma diretriz que vem e que todos os PPCs, né, o ensino médio integrado, o subsequente, a graduação, a pós-graduação, enfim, que tenha isso como uma disciplina complementar, né, e que sejam feitos esses registros até para computar essas horas, né, desses professores de AE, que é uma situação, assim, bem complexa, assim, né, que é um dos desafios que a gente enfrenta. Eu acredito que agora, assim, um processo assim, a gente conseguindo colocar isso nos PPCs, né, como disciplina complementar para esses alunos, como, repito, não são todos, né,
São os alunos que eles precisam de adaptações curriculares mais profundas, assim, que tu precisa ter um acompanhamento com ele semanalmente. E no ensino médio, assim, a gente já pega poucos que precisam disso, sabe? Porque muitas vezes no fundamental eles acabam, infelizmente, não seguindo e não avançando, né? Então eu acho que, meu Deus do céu, a gente fala demais, né? Desculpa, eu planejei um negócio totalmente aqui, criei uns slides, tudo, estava conversando com a Roberta, vi a fala da Roberta, pensei, eu vou para outro caminho, fiz uma improvisação, assim, mas eu acho que deu de alguma forma para falar sobre resolução, mas também tem uns slides aqui, se caso precisarem, né? Eu falei, essas questões dentro dos slides, elas estão de acordo com a resolução, aonde que diz isso, artigo 16, artigo tá, e mais alguma coisa eu deixei assim, fui além daí, porque eu achei que não podia perder essa oportunidade, esse momento de falar um pouquinho mais, assim, do que só a questão da resolução, que já é uma grande coisa, né? Já é um grande documento, já é um documento bem embasado. Então, eu devolvo a palavra para a Francine e fico aberto para alguns questionamentos, algumas falas. Muito obrigada, professor Rodrigo, muito obrigada, professora Roberta. Esclareceu muitas questões, assim, que do encontro passado que ficou também, né? Eu deixei um formulário ali para eles, os participantes da formação, fazer essas perguntas, né? E o professor já contemplou todas essas perguntas, a maioria delas, né? Assim, então foi uma coisa muito, muito boa, muito interessante, assim, né? Porque a questão da terminalidade específica também, né? Que a pessoa às vezes tende a direcionar mais para isso, né? E a gente pode ter mais a certificação diferenciada, que é o ideal para esses alunos, né? Então era uma coisa que eu tinha bastante dúvida, o professor já esclareceu muito. Agradeço demais. Né? E vou passar para a Adriana para fazer a pergunta que ela tem para fazer, e depois, se alguém mais quiser perguntar para o professor ou professora Roberta alguma coisa, rapidinho, antes para a gente já ir finalizando, porque já está no adiantar da hora, né? Vou passar para a Adriana. Adriana, pode fazer o teu questionamento, a tua contribuição. Obrigada. Coisa boa, faça da hora mesmo, né? Professor, não sei se o professor conhece aquela plataforma AvaMec. Então, lá ele tem um curso, eu até fiz esse curso, que ele tem tanto para as ciências da natureza quanto para as ciências humanas e sociais, né? Que é a aplicação dessas ciências no mundo do trabalho. De repente, pegar esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, ele, e associar a esse, voltado a esse mundo do trabalho para os alunos da educação especial, fazer um projeto e mandar para o MEC. Esse é um curso de especialização, né? É um curso de formação continuada, né? Que você pode pegar ele e pela Universidade Federal do Piauí, você pode fazer uma especialização. Com esses cursos, com todos os módulos que a gente estuda, a gente faz um TCC e eles mandam o certificado de especialização para a gente. Eu fiz um, sabe, desse daí, no mundo do trabalho, só que eu não fiz voltado para a educação especial, porque ele não é, né? Ele não direcionou, né? Mas nessa tua fala aí, me veio na cabeça, porque é isso, essa proposta, né? Buscando políticas públicas que valorizem que implementem, né? Não só para os institutos, mas para as outras instituições educacionais, eu acho que seria uma forma, tanto de capacitação para os professores do IF, quanto para os professores, né, das outras instituições públicas de ensino. Qualquer coisa, professor, quiser entrar em contato comigo, eu te passo bem certo tudo, tá? Perfeito, Adri. Excelente ideia. Eu, inclusive, quero aproveitar a deixa que a Adri deu. No AvaMec tem muitos cursos muito bons, sabe, de educação especial. Eu fiz praticamente todos. Então, eu recomendo, assim, vale muito a pena, sabe? No próprio IFSU, no nosso IFSU inclusive, também foram já feitos, né, vários cursos, tem várias dicas importantes, assim, porque, assim, ó, a formação continuada, muitas vezes, a gente espera que vem só da direção
vem só do NAPNE ou vem só da reitoria. Mas, assim, ela tem muito mais a ver com o meu interesse e vontade de aprender e entender do que propriamente vir dos outros. Porque mesmo que os outros oportunizam isso para a gente, se a gente não quer aprender, a gente não vai fazer. Então, e se a gente quer, a gente tem recursos infinitos, assim, hoje está muito, muito tranquilo. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma colocação ou alguma pergunta? Eu acho que pelo adiantar da hora, só vou dar uma lida ali, que o pessoal deu os parabéns ali, a Isis falou ótima palestra, que amou as reflexões, a Kênia também fez as suas contribuições ali no chat. Eu não vou ler tudo por causa do adiantar da hora, mas eu vi que algumas perguntas ali já foram respondidas pela professora Roberta, o professor também já respondeu, assim, e eu quero agradecer a presença de cada um hoje, né? A gente vai finalizando essa aula, né, que o professor deu, a professora Roberta ali, né, foi uma experiência incrível, assim, que a gente, depois eu vou estar pegando os dados, estar analisando essas questões, estar procurando mais, né, artigos também sobre isso, procurando ali os artigos que talvez o professor tenha já feito ali para complementar o meu trabalho, né, porque essa fala dele e essa experiência que ele tem é muito importante, né. Então, muito obrigada ao professor Rodrigo, à professora Roberta e a cada um que se disponibilizou hoje para estar aqui nesse encontro formativo. Vou finalizando aqui, né? Agradeço demais a presença de todos. Não esqueçam de responder ali o formulário de presença. E aí, depois, ao final da formação, professores, a gente vai estar enviando um atestado de participação para vocês e para os alunos também. Aí depois eu entro em contato com vocês para enviar para vocês, tá bem? Muito obrigada, gente. Desejo um bom final de semana a todos e até a próxima formação. Tchauzinho. Obrigado, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.